Livro para a defesa do espiritualismo. A propósito da introdução à metapsíquica humana. De Ernesto Bozano. Capítulo 8. Aparições de mortos no leito de morte. Chegando ao exame do que Sudri julgou oportuno dizer sobre os casos de aparições de mortos no leito de morte, verifico, desde logo, haver ele suprimido a primeira objeção feita quando publicou a análise do meu livro, tendo mantido a segunda, embora fosse esta refutada pelos mesmos argumentos que inutilizaram a primeira. Verdade é que nos apresenta agora essa segunda hipótese sob forma um tanto diversa, generalizando-a mais e fazendo-a mais complexa, talvez esperando, assim, torná-la invulnerável. Se assim pensa, engana-se redondamente. Eis a nova edição da velha argumentação. Bozano colecionou 3 grupos desses casos espontâneos que, igualmente, considera irredutíveis. Não vemos como os casos de aparições de defuntos no leito de morte possam resistir à explicação metapsíquica. Sabemos que as crises orgânicas favorecem as manifestações telepáticas. Se vemos fantasmas à cabeceira de um moribundo, é que este último provavelmente os criou. Objetivou as imagens de entes queridos, daqueles que vigorosas tradições morais ou religiosas lhe apresentaram durante a vida, como habitando um mundo que, por sua vez, vai habitar. Mesmo com as faculdades conscientes já anuladas, seu subconsciente pode conservar uma atividade considerável. Se os entes, cuja imagem aparece, moravam na localidade, os traços psíquicos respectivos podem contribuir para o fenômeno. Bozano declara que, em telepatia, é o fantasma do agente que aparece ao percipiente. Aqui se dá o inverso, mas nós não estamos às voltas com a telepatia e os fantasmas são perfeitamente objetivos, página 357. Relativamente à última objeção, que é a repetição da precedente, parece impossível que Sudri, dado o intervalo decorrido, não houvesse verificado que, nos casos do gênero dos que temos em vista, a única hipótese que os nossos opositores poderiam tentar, com alguma razão, fazer prevalecer era justamente a de uma telepatia, sob a forma do pensamento dos presentes e dos ausentes voltado, nesse momento, para os mortos percebidos em visão pelo moribundo. E que esta possibilidade, uma vez excluída, possibilidade aliás insustentável na maioria dos casos, não existe nem pode existir qualquer outra hipótese explicativa, além da que afirma a presença de espíritos de mortos percebidos em visão pelo moribundo. Nessas condições, só me resta assinalar com satisfação que, uma vez pelo menos, encontro-me de acordo com o meu contraditor que, afirmando muito justamente que nas circunstâncias em apreciação nós não estamos às voltas com a telepatia, reconhece a justeza da tese espírita, ainda que disto não pareça perceber-se. Para demonstrar o que afirmo, vejo-me forçado a reproduzir um trecho da minha precedente argumentação, ao refutar em primeiro lugar a hipótese alucinatória, outrora sustentada pelo autor, e em seguida da teleplastia, por ele ainda defendida. Eis como eu me exprimia. Um pouco adiante, a propósito das aparições de mortos no leito de morte, meu crítico observa, Bozano acrescenta este argumento. Se os fenômenos em questão tivessem como causa o pensamento do moribundo, dirigido para aqueles que ama, o moribundo, em vez de ser exclusivamente sujeito a fenômenos de forma alucinatória representando defuntos, deveria perceber mais frequentemente formas alucinatórias representando pessoas vivas. Ora, isto nunca se tem verificado. Como garantir isto? Os fenômenos alucinatórios, representando pessoas vivas, são mesmo frequentes na história da metapsíquica.
Apresso-me em responder ao ponto interrogativo que se me dirige de modo tão peremptório e o faço começando por pedir licença para lembrar que não sou dos menos competentes em matéria de classificações metapsíquicas. O que tenho afirmado é sempre o resultado da análise comparada de grande número de fatos colhidos com o maior escrúpulo. No caso que nos prende agora a atenção, os fatos mostram que os fenômenos do gênero das aparições dos vivos se produzem com uma relativa frequência, mas que não se conhece um só exemplo de aparição de vivos no leito de morte. É esta última circunstância, teoricamente muito importante, que eu quis pôr em evidência pela argumentação incriminada. Isto faz que a pretendida objeção-refutação do meu crítico, isto é, que os fantasmas dos vivos são frequentes na história metapsíquica, não seja nenhuma objeção, nenhuma refutação, mas simplesmente uma constatação de fenômeno, que nenhum metapsiquista se lembrou, até hoje, de contestar. Agora, a título de esclarecimento complementar, devo acrescentar que nas minhas classificações de casos encontram-se 5 episódios de moribundos a quem apareceram fantasmas de pessoas que os assistentes supunham vivas. Em todos os 5 casos, porém, verificou-se depois que as pessoas vistas pelos doentes haviam morrido, em tempo que variava, antecipando-se a época da aparição, de 9 dias a 5 meses, sem que disto nenhum dos assistentes ou o moribundo tivesse ciência. Esta circunstância, de valor indiscutível, contribui grandemente para aumentar o prestígio da prova negativa, já disse bem eloquente, a que acabamos de nos referir, prova negativa que serve mais do que qualquer outra prova afirmativa, para mostrar o bom fundamento da minha hipótese. Concluí, pois, nos termos seguintes. Dado que da análise comparada dos fatos resulta que nos fenômenos de aparição de mortos, no leito de morte, não se produzem interferências de aparições de fantasmas de vivos, quando essas interferências se deviam dar frequentemente, se esse fenômeno fosse devido a uma projeção do pensamento de moribundo, segue-se que a última hipótese deve fatalmente cair. Não permanece, portanto, de pé senão uma hipótese capaz de explicar esse conjunto de fatos, e é a que afirma que as aparições de mortos no leito de morte são manifestações objetivas estranhas a todos os assistentes, o que importa em reconhecer nessas aparições a autêntica personalidade dos mortos vistos pelo moribundo e pelos assistentes. Estas considerações servem ainda para liquidar uma outra objeção, que Sudre me dirige, sobre o mesmo assunto. Diz ele. Enfim, como argumento supremo, Bozano escreve. Salvo raríssimas exceções, é o fantasma do agente que se manifesta ao percipiente, enquanto que nos casos de aparições de mortos no leito de morte, a regra do mesmo modo indiscutível é diametralmente oposta. Este argumento, como os outros, cai desde que se abandone a ideia de uma ação telepática para admitir a de fenômenos teleplásticos, criados pela imaginação subconsciente do moribundo e em tudo comparáveis àqueles que se obtêm nas sessões de materialização. É claro que para aniquilar esta objeção fantástica basta nos reportemos ao que foi dito para refutar a objeção precedente. Se é verdade que nos casos de aparições de mortos no leito de morte não se constatam episódios de aparições de vivos, não obstante o moribundo pensar comumente e intensamente em pessoas queridas e ausentes, isto prova que as aparições de mortos, vistos pelos moribundos, não são nem projeções, nem objetivações do seu pensamento. Com efeito, se assim fosse, o moribundo, também nesta segunda circunstância, deveria materializar mais frequentemente fantasmas de vivos que de mortos. Esta segunda objeção cai, pois,
como a primeira, em consequência da inexistência da causa geradora suposta do fenômeno. Por consequência, esta vez ainda a minha argumentação em favor da presença real dos mortos, percebidos em visão pelos moribundos e pelos assistentes, aparece mais do que nunca cientificamente legítima e teoricamente decisiva. Tal foi então a minha argumentação. Não padece dúvida que se o meu contraditor tivesse a intenção de fazer prevalecer as suas opiniões sobre o assunto, deveria começar por demonstrar o erro da minha argumentação, ao refutar-lhe a tese. Preferiu mais uma vez não responder, continuando muito embora fazer uso dos seus sofismas destroçados. Como explicar essa curiosa idiosincrasia do nosso autor pela lógica? Se persuadido está que a razão lhe assiste, não há motivo para que a não demonstre, se intimamente reconhece não estar ela consigo, não se compreende que persista em apresentar argumentos que sabe destituídos de base. Fobia pela lógica. Caso pensado. Prefiro não me pronunciar a respeito, cumprindo-me, todavia, lembrar que se os metapsiquistas, grandes e pequenos, continuam a não responder à argumentação rigorosamente lógica com que se destroem os seus sofismas e paralogismos, se continuam a deste se servir, como se houvessem com êxito respondido, então as doutrinas metapsiquistas progredirão graças unicamente aos esforços do movimento espírita, cujos dirigentes nunca deixam de acatar as objeções razoáveis que lhes são apresentadas. Antes de passar adiante, creio oportuno ilustrar o assunto com um exemplo de aparição de mortos em leito de morte, em proveito daqueles dos nossos leitores que não conheçam ainda bem a questão. Para não incidir, porém, em repetição, escolhi um dos que se deram depois da publicação da minha monografia sobre o assunto, advertindo, todavia, que os mais interessantes e demonstrativos, no sentido espírita, são os casos que nela se encontram. O fato é relatado pelo professor William Barrett e por sua senhora, doutora em medicina e cirurgia, e que dele foi testemunha. Journal of the Society for Psychical Research, volume 21, páginas 345 e 346. Escreve o professor Barrett. Os casos das visões de moribundos, quando estes percebem a fantasmas de um dos seus, cuja morte ignoram, fornecem talvez uma das melhores provas em favor da sobrevivência. Forneci alguns exemplos impressionantes no meu trabalho On the Threshold of Tension, e grande número de casos desta natureza se encontram nos proceedings da nossa sociedade. O próprio professor Richet reconhece que estes casos são muito importantes e mais explicáveis pela hipótese espírita que pela criptestesia e acrescenta: de todos os fatos invocados a favor da sobrevivência, estes, isto é, a visão dos moribundos, são os que mais aturdem. Aturdem, bem entendido, sob o ponto de vista materialista. De qualquer modo, não nos devemos esquecer de que as alucinações propriamente ditas não são raras no momento pré-agônico e que, por conseguinte, um estado psíquico de atenção expectante do moribundo podê-las-ia provocar. Por isso os casos teoricamente mais importantes são aqueles em que se encontra prova concludente, do moribundo que vê o fantasma do morto cuja morte ignorava. O valor, nesse sentido, do caso que vou relatar, toma maior vulto, pela circunstância das extraordinárias precauções que foram tomadas para evitar que o doente tivesse conhecimento do falecimento da pessoa justamente que lhe apareceu no leito de morte. O caso me foi relatado imediatamente por minha mulher, que dele foi testemunha na maternidade de Clapton, onde é cirurgiã obstétrica. No mês de janeiro último, 1924, minha mulher recebeu um recado urgente do Dr. Phillips, de plantão no hospital, pedindo-lhe que acorresse à cabeceira de uma senhora em trabalho de parto, a senhora B, que estava em perigo de vida por insuficiência cardíaca. Minha mulher para lá se dirigiu imediatamente, a criança foi salva,
nada tendo, entretanto, podido fazer com relação à senhora, que se foi lentamente extinguindo. Lady Barrett diz a respeito. Quando tornei ao quarto, a senhora B. estendeu-me a mão, dizendo: agradeço-vos tudo o que por mim fizeste e pelo meu bebê. É um rapaz ou uma menina? Depois, apertando-me a mão nervosamente, me pediu que não a deixasse ainda e que a seu lado ficasse por mais algum tempo. Alguns minutos depois, olhando para a porta da sala, que estava aberta, e essa brilhantemente iluminada, disse: oh, não me deixeis ficar no escuro. Já não estava muito claro e cada vez escurece mais. Momentos depois, olhou para cima, sorrindo e cheia de beatitude, exclamando: oh, como é belo, que encantamento! Que está vendo de tão belo? Perguntei-lhe. Seres maravilhosos, respondeu, cercados de esplêndida luz. Oh, que luz deslumbrante! Seu olhar depois se fixou num dos cantos do quarto, exclamando cheia de emoção: como? Meu pai aqui. Ele diz-me que é feliz e que eu me disponho a acompanhá-lo. Quisera somente que, seu marido, estivesse aqui. O seu pai havia morrido algum tempo antes. Mandou-se chamar o marido, que chegou alguns minutos depois. Ela acolheu-o com alegria e lhe falou do recém-nascido. Depois, muito gentilmente fez mudar de lugar, dizendo-lhe: deixa-me ver esta luminosidade maravilhosa. Pouco depois, expirava, sorridente e feliz. Para completar a relação dos fatos, escrevi à diretora da maternidade, que me pôs ao corrente de um incidente de excepcional importância sob o ponto de vista teórico. Diz ela. Pouco tempo antes de se dar o falecimento da senhora B, achava-me à sua cabeceira, com seu marido e sua mãe. O marido falava-lhe um tanto debruçado, quando ela o empurrou delicadamente para o lado, dizendo-lhe: oh, não me tape este maravilhoso espetáculo, é demasiadamente belo. Voltando em seguida a cabeça para o lado em que eu estava, fixou um ponto no espaço, dizendo: interessante. Vida aqui está. Referia-se a uma das suas irmãs, falecida 3 semanas antes e cuja morte ignorava. O professor Barrett escreveu à mãe da vidente, que confirmou o importante episódio da visão de Vida, nestes termos: o episódio mais maravilhoso é o que se prende à morte da minha filha Vida, que estava inválida desde alguns meses e que morreu a 25 de dezembro, ou seja, 18 dias antes da morte de Doris, senhora B. Esta última já estava gravemente enferma e a diretora do hospital nos recomendou o mais absoluto sigilo sobre a morte da irmã. Despíamos o luto sempre que íamos vê-la e as cartas que para ela chegavam eram entregues ao marido, a fim de evitar qualquer alusão que viesse por ao corrente do triste acontecimento. Após o parto, ao passo que se ia extinguindo rapidamente, disse em determinado momento: torna-se cada vez mais escuro, já quase não vejo mais. Pouco depois a sua fisionomia pareceu iluminar-se por tal forma que não me foi difícil compreender que a visão celestial lhe havia sido desvendada. A beatitude da fisionomia oferecia um espetáculo verdadeiramente edificante. E ela continuava: que espetáculo esplêndido! Que maravilha! Que pena não poderem vê-lo como eu vejo. E, fechando determinado ponto: meu pai está aqui. Veio, porque quer que eu vá. Está só. E como que respondendo a um convite. Já vou, já vou. Dirigiu-se em seguida a mim. Oh, se soubesses como ele está perto de nós. Tornando a olhar, de novo, para o mesmo ponto, manifestou a maior surpresa e disse: como? Vida está com ele. E ainda o pai. Bem sei que queres que eu me vá contigo, já vou, já vou. Depois disto murmurou palavras de despedida que não conseguimos bem compreender.
A propósito de caso tão interessante, fiz notar a Sudri não haver notícia de caso algum de moribundo, ao qual houvesse aparecido o fantasma de um vivo, por maior que fosse o desejo seu de rever esse vivo, antes de expirar, o que traduz grande interesse teórico, por isso que serve para excluir a hipótese alucinatória das visões dos moribundos, explicação que se pretende basear na atenção expectante. Acrescentava mesmo que, não somente nunca se verificara esse fato, mas que se havia ainda observado a circunstância complementar do aparecimento de fantasmas de pessoas que o moribundo, tanto como os assistentes, julgavam vivas, mas que, então, já eram falecidas, como de verificação posterior. O caso que acabamos de narrar vem se juntar aos outros, pertencendo embora a grupo bem diferente, pois neste os assistentes não ignoravam a morte da pessoa aparecida. Não impede isto, entretanto, que o seu valor no sentido espírita seja igualmente considerável, visto a hipótese de uma transmissão telepática dos assistentes ao moribundo não poder ser seriamente sustentada. Com efeito, se assim tivesse sido, o fenômeno se desenrolaria de modo completamente diferente. Se alguém, todavia, fosse levado a admitir tal hipótese, como poderia então explicar os casos em que nenhum dos assistentes conhece a morte da pessoa cujo espírito se manifesta ao moribundo? Não o conseguiria por nenhuma das hipóteses naturais, donde a necessidade imposta pela lógica de reconhecer que as aparições de mortos no leito de morte, encaradas no seu conjunto, não são explicáveis senão pela admissão da presença real dos mortos aparecidos ao moribundo. Em abono dessas conclusões, lembrarei que na minha monografia sobre as manifestações desta categoria se encontram registrados episódios mais decisivos mesmo que o apresentado pelo professor Barrett. Tais, por exemplo, os casos de criancinhas que, presentes ao leito de morte de outras crianças, percebem fantasmas de mortos que são reconhecidos pelos assistentes, casos em que se verificam todas as circunstâncias necessárias à eliminação, de modo definitivo, das hipóteses alucinatória e telepática, seja da parte do moribundo, seja da do percipiente, pois crianças menores de 5 anos, sem a menor noção do que seja a morte, não se podem autossugestionar, nesse sentido, a ponto de provocarem para elas mesmas visões alucinatórias de defuntos, transmissíveis a uma outra criança presente. A eficácia teórica, sob o ponto de vista espírita, desses episódios é de tal modo evidente que o próprio professor Richet em julgamento imparcial o reconheceu, tendo tido a louvável franqueza de declarar: